Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo 6, versículo de número 5. Tava ali na porta, irmão, chegou um irmão ali e falou bem assim: veio de padre hoje, irmão? Olha que desaforo. Só porque eu confessei um pecado dele uma vez. Né, irmão? Tem uns amigos nossos aí que vieram hoje, o André e a Rebeca, né, irmão? Sejam bem-vindos, vocês são bênção de Deus. João 6, 5. Amém? Todos encontraram aí? Diz assim, ó: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo? Jesus fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Detalhe que um denário era um dia de trabalho, era equivalente a um dia de trabalho. Então era dinheiro, né, irmão? 200 denários. Versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz, outras versões dizem um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Você vê como é que os irmãos estão na carne aqui, né, irmãos? Um primeiro diz que 200 pila não dava para comprar. E o outro aqui já fala isso na sequência. O que é essa quantia aqui, 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Detalhe que tinha 5.000 pessoas naquele lugar. Pensa, 5 pães e 2 peixes. É como o pastor falou, não dá para calcular, irmão. Se você for calcular na mente humana aquilo que Deus está fazendo, a conta nunca vai fechar. E aqui eles estão pensando com a mente humana. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens, só homens, né? 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Amém, irmãos? Deixa eu tomar uma água aqui. Irmãos, quero fazer uma reflexão em cima desse texto. Você pensa que humanamente aquele menino com 5 pães e 2 peixes, talvez aquela quantidade de pães e peixes daria, sei lá, para 2 dias, 3 dias, 2 dias no máximo para ele e a família dele comer. Ou se ele fosse comer sozinho, sei lá, uns 4 dias. E humanamente olhando, o que aquele menino carregava era muito pouco, né? Diante daquela multidão, diante de todo aquele povo, somente 5 pães e 2 peixes. Tanto que os discípulos indagam, né? Mas o que nós vamos fazer com isso daí, né? É muita gente para pouco recurso. E aí os discípulos tentando fazer esse cálculo humano, que a gente muitas vezes faz isso. Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma direção, e o que a gente faz? A primeira coisa é racionalizar e falar: não dá, não tenho recurso, não tenho habilidade, não tenho talento. E aconteceu uma coisa engraçada logo que eu me converti. Um dia, bem assim, logo alguns dias depois que eu aceitei Jesus, a gente estava num culto, e eu vim para frente na oração e veio um irmão lá. E ele me pegou pela mão e falou: Deus vai te usar para pregar e não sei o que, profetizando na minha vida. E já quis me arrastar aqui para cima. Eu falei: não, irmão, para aí. Não vou não, para. Tá perturbado, no meio do culto isso. E quis me arrastar: venha porque Deus vai te usar e não sei o que. Eu falei: esse cara é doido, cara. Esse cara é doido porque eu não conseguia apresentar um trabalho diante da sala de aula. E a gente racionaliza, a gente traz para a nossa mente humana. Eu não sei falar em público, eu não sei apresentar um trabalho na escola, como que eu vou pregar o evangelho? Como que eu vou pegar um microfone e falar diante de outras pessoas? Quem sou eu? Não conheço a Bíblia, tinha acabado de me converter. E aí a gente vai racionalizando, né? E
discípulos estavam fazendo essa mesma coisa, estavam racionalizando aquilo. E o que a gente faz, irmãos, é que muitas vezes a gente despreza aquilo que Deus nos dá. Muitos irmãos aqui têm nas suas mãos 5 pães e 2 peixes. E esses 5 pães e 2 peixes não são de forma literal. Pode ser uma empresa, pode ser um negócio, pode ser um talento. E a gente olha para aquilo e fala, cara, o que eu vou fazer com isso? Mal é mal serve para minha casa. Eu não consigo nem servir minha casa com isso, por pouco tempo. E então a gente recebe palavras do Senhor, a gente recebe direção do Senhor, a gente recebe profecias sobre o nosso chamado, sobre o nosso destino, e a gente fica, Senhor, mas como? Tempos depois também eu fui receber uma palavra, Deus vai te levar para outras nações para pregar o evangelho. Aí que eu fiquei doido, irmão. Falei, mas como isso? E aí você fica. E eu tenho certeza que não é só eu aqui que deva ter pensado nisso. Quando Deus nos dá uma direção. Mas como, Senhor? Não tem como. Você vai ser pastor, mas como, Senhor? Você vai ser um pai de multidões, mas nem pai eu tive. Você fala. Você vai ser provedor de recursos, e você olha para a tua situação, mas você fala, mas nem os meus eu consigo prover. Deus fala, você vai ser rico, vou te enriquecer para você pregar o evangelho, para você sustentar missões. E você olha e fala, Senhor, mas eu não consigo nem pagar meu aluguel direito. E a gente faz isso, irmãos. A gente olha para a nossa realidade e não consegue entender de fato aquilo que Deus quer fazer. Porém, irmãos, o pouco que nós carregamos, assim como aquele menino, quando a gente coloca isso na mão do Senhor, quando a gente entrega isso para o Senhor, chega, Senhor, ó, é isso aqui que eu tenho, disponibilidade, um pouco de recurso, mas eu tenho um coração disponível, é isso que eu tenho, Senhor. Senhor, eu tenho uma pequena empresa, está aqui, Senhor. E, irmãos, entenda o que eu estou falando, não estou falando sobre dinheiro, eu não estou falando para você vir aqui e ofertar tudo que você tem. Se você quiser, amém, faça, fica à vontade. Mas não é sobre isso. É sobre propósito, é sobre destino. É sobre parar de olhar para a nossa condição humana, parar de olhar para os nossos recursos, parar de olhar para aquilo que humanamente a gente é capaz, irmão. Porque Deus, quando Ele nos dá um destino, quando Ele nos dá uma palavra, normalmente isso vai nos tirar da zona de conforto, porque é exatamente para exercitar a nossa fé. Porque se Deus te dá uma palavra e você tem condição humanamente de cumprir essa palavra, fica até fácil, não precisa nem crer. Amém? Você não precisa nem crer. Está fácil. Mas quando Deus te dá uma palavra que ela é absurda aos seus olhos, aí a gente vai precisar exercitar a fé. Senhor, eu não acredito, mas eu quero acreditar. Eu vou tentar acreditar, eu vou me esforçar para acreditar. Assim como Pedro, irmãos, quando Pedro e os discípulos estavam naquele barco, e aí Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro fala, mestre, se é tu, permitas que eu vá até você. E Jesus fala para ele, venha. E o que Pedro fez? Ele andou sobre aquela palavra. Aquela palavra que Jesus liberou, o poder daquela palavra, criou um caminho sobre aquelas águas. E Pedro, se ele tivesse somente olhado de primeiro momento, depois ele olhou, mas se ele tivesse olhado de primeiro momento, ele ia falar, você está doido? Não vou não? Como que eu vou? Estou no meio do mar, vou afundar, vou lá para baixo, não sei nem nadar. Mas Pedro não olhou para a condição, ele olhou para a palavra que o Senhor liberou para ele. Ele olhou para a condição que saiu da boca de Cristo naquele momento. E então sobre aquela palavra ele caminhou. E irmãos, se nós olharmos para a nossa condição, irmãos, a gente se afunda. A gente se afunda. Vão chegar momentos que a gente vai olhar e as palavras que Deus nos deu, vai pegar o nosso caderninho, quem tem esse costume de anotar, né, as profecias, eu tenho. Se você não tem, faça isso, é muito bom. Quando você recebe uma palavra, você anotar. E aí você olhar ali, muitas vezes, e tá longe aquilo. Mas a nossa função, irmãos, é olhar para a palavra. Olhar para a palavra. Porque essa palavra aqui diz que nós curaríamos os enfermos. E o porquê que a gente não cura? Essa palavra diz que nós alcançaríamos os cativos.
tocaríamos as pessoas através do Evangelho. Essa palavra nos dá poder. E enquanto a gente continua com uma mente humana, olhando para a nossa condição, para a nossa condição financeira, para a nossa condição humana, a gente não caminha sobre aquilo que Cristo quer. Porque o Evangelho é loucura, irmão. O Evangelho é loucura. Jeremias falou domingo passado ou retrasado, para o mundo a gente é visto como louco. Porque você levar um tapa numa face e você dá outra, isso não existe. No mundo, se levar um tapa, você tem que dar 10 socos. É assim que o mundo prega. E a gente anda na contramão. Mas quando nós olhamos para essa palavra nos dá o sustento que nós precisamos. E da mesma forma que Cristo construiu aquele caminho para que Pedro andasse, Cristo também construiu um caminho para que nós andássemos. Através dessa palavra. Sabe, você não precisa de um profeta chegar e colocar as mãos sobre a sua cabeça. Se isso acontecer, muito bom, muito legal. Mas se você lê essa palavra, se você crê nessa palavra, irmão, você vai ver o que é loucura. Você vai ver o que é loucura. É dinheiro que vai sair do chão se você precisar, irmão. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a gente às vezes vem para o culto e esquece que Deus está aqui. A gente acha que Deus está lá, mas Deus está aqui. Deus está no nosso meio. E a gente muitas vezes cultua o Senhor achando que Ele está distante, achando que Ele está longe. Mas Ele está no nosso meio e Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus que multiplicou esses pães. E nós temos autoridade para se mover nisso também. E a palavra nos diz que nós faríamos milagres maiores. Pensa, irmão. Pensa que glória, que avivamento. Olhei para o Jair e para a Fran aqui e lembrei de uma coisa. Irmão, Jair e a Fran são terríveis. Esses dois bênçãos aqui. Aonde você estiver, se for um movimento de avivamento, procure, irmão, que estão lá no meio. Irmãos, nós estávamos lá em São Paulo, num estádio. Que estádio que era, amor? Não lembro agora que estádio que era. Que estádio que era? Que nós estávamos... O estádio de São Paulo. Morumbi. Primeira vez que fui pisar num estádio era para um culto. Aí nós estávamos lá, irmão. Estava lá em São Paulo, ó a distância, nós lá em São Paulo. Aí nós ali, o culto começou 9 horas da manhã, terminou às 10 da noite. Tem gente que reclama ainda que o culto às vezes passa 10 minutos, pensa, começou às 9 da manhã, terminou às 10 da noite. A gente passou fome, passou sede, passou apuro, passou luta. Mas nós estávamos lá, irmão, glorificando Jesus, e foi uma bênção. Aí a gente ali, glória a Deus, e os louvores rolando e tal. Daqui a pouco, a Fran e o Jairo passando. Falei, meu Deus do céu, cara. Que loucura, cara. Aí chamei eles, se abraçamos. Meu Deus, irmão, o que estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo? Eu vim glorificar. Vim adorar Jesus. Pô, que massa e tal. Aí semana passada, né, Jairão? Semana passada, nós lá em Curitiba, lá na inauguração da igreja de um amigo lá. E, irmãos, aquele dia eu vi que, olha, a gente é muito normal, irmão. Pau quebrando, irmão. Pau quebrando, gente girando, irmão. Sapateando, fogo descendo, aquela fumaça. Irmão, sério, pra mim eu já fui em muita igreja pentecostal, mas aquela, né, irmão? Daqui a pouco eu olhei, irmãos, o Jairo lá no púlpito sapateando, irmãos. Tava aqui, ó. Falei, meu Deus do céu, dei risada. Que glória. Mas é gostoso, né, irmão? Foi benção demais, né? Ah, irmãos, é maravilhoso viver na presença de Jesus. Não sei se você gosta, mas eu gosto, irmão. Eu gosto, é bom demais. Eu me converti, irmãos, depois que eu entendi que eu tinha um pai. Para quem não sabe, meu pai e minha mãe faleceram quando eu era muito novo. E um dia eu fui na igreja e estava num culto e simplesmente virou essa chave e eu entendi, cara, Deus é meu pai, eu tenho um pai e eu tenho uma família. E a partir desse momento, irmãos, as coisas mudaram, minha mentalidade mudou e aí eu me converti. Então Deus é um bom pai, irmão. Deus é um bom pai. Ele não é qualquer pai. Ele é um bom pai. Vamos voltar para a mensagem aqui, senão você fica de graça. Vou tomar um café agora, irmão. Meu Deus, que glória isso daqui.
Esse café é forte. Maravilhoso. E, irmãos, aquilo que você carrega, quando eu falo aquilo que você carrega, é aquilo que você carrega no Senhor como um chamado, como um talento, como aquilo que você entende que Deus chamou para servir. Aquilo que você carrega, mesmo quando você olha e é pequeno, saiba que isso vai alimentar multidões de pessoas. Se alimentar a tua família, irmão, isso já é maravilhoso. Isso já é grandioso. Mas vai alimentar muito mais pessoas, além da sua casa, além da sua família, com aquilo que você considera muitas vezes pequeno. E a pergunta é, né, irmãos? Quais são os seus pães e os seus peixes nessa noite? Qual que é o teu chamado diante do Senhor? O que você entende que você precisa fazer diante do Senhor? E aí você sabendo e entendendo não é o suficiente, né? Você precisa se mover. Você precisa crer na palavra que você recebeu. Se Deus falou que vai te usar nas nações, você precisa crer nisso. Se Deus falou que vai te usar para pregar o evangelho, você precisa crer nisso. E não só crer, porque a prova que você está crendo é quando você começa a caminhar segundo aquilo. Porque muitas vezes a gente pensa que crer é só aquela confirmação interna. Mas a gente crê quando a gente caminha. A gente crê quando a gente pratica. Eu creio que Jesus pode curar. Eu creio que Deus nos usa para curar os enfermos. Por isso eu oro para que os enfermos sejam curados. É nesse momento que nós cremos. Então a gente precisa se mover e crer naquilo que o Senhor falou. E se você nunca recebeu uma palavra diretiva daquilo que vai ser o teu chamado, irmãos, a palavra está aqui. Ela é viva e eficaz. Se você ler isso daqui, irmãos, Mateus 5, só Mateus 5, irmão. Se você cumprir só com Mateus 5, irmão, não estou desprezando a palavra, irmãos. Mas é simples, irmãos, é simples. Se nós cumprirmos um trechinho aqui da Bíblia, irmãos, a nossa vida vai mudar completamente. Porque é impossível Deus entrar na nossa história e a gente continuar igual. É impossível, não tem como. E aí, mais uma vez, né, irmãos, a gente quer com a nossa mentalidade calcular, mas a lei do reino, ela é contrária à nossa lei humana. A lei do reino diz que quem perde ganha, quem morre vive, o que dá recebe. O que leva o tapa tem que dar outra face. E a nossa lei humana não. Tá louco, você vai ofertar lá, o que tem a ver? Irmãos, que cabimento que tem, irmão? Você está andando na rua, Deus mandasse dar uma oferta para alguém, uma oferta alta muitas das vezes, um dinheiro que vai te fazer falta. Que cabimento que tem, irmãos? Para pensar. Se o evangelho não é por fé, e nós somos bem-aventurados, porque não vimos e cremos. Nós somos um povo bem-aventurado por isso. Irmãos, não coma sozinho aquilo que Deus te deu. E é por isso que eu não acredito numa igreja que não congrega. É por isso que eu não acredito no movimento dos desigrejados. Porque se aquilo que Deus dá para você, você não compartilha com alguém, com um lugar, tem alguma coisa errada. Porque Deus, quando Ele nos dá algo, Ele dá para a gente desfrutar. E dá para aqueles que estão ao nosso redor desfrutar também. Por isso que eu creio na igreja. Por isso que eu creio em congregar. Por isso que eu creio nas ofertas, nos dízimos. Porque é um exercício de fé. Quando a gente oferta, quando a gente dizima, a gente está dizendo para a nossa carne: você não me domina. E a minha segurança não está em você. Você olha para o dinheiro e fala: minha segurança não está em você. Se eu te segurar aqui, eu sei que as contas estão garantidas, tal coisa que eu tenho que pagar. Mas olha, eu estou falando para você, estou falando para mim. Eu não confio em você, eu confio no meu Senhor. E aí você se move, crendo nessa palavra. E se você crer, irmão, você vai ver só. É benção demais. Aleluias. Obrigado, Jesus. Irmãos, você tem noção que a gente pode ser a resposta dos céus para as pessoas? A Bíblia diz que a terra, ela está aguardando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, você pode ser a resposta de Deus dentro dessa casa. Você pode ser a resposta de Deus dentro do seu trabalho. Você pode ser a resposta de Deus dentro da sua casa. Honrando o pai, honrando a mãe,
servindo, lavando uma louça, irmão. Isso é avivamento, irmão. Marido lavar uma louça, irmão. Ter paciência com a esposa, oh glória. Amar. Só teve um amém na hora de lavar a louça. Ô luta lavar a louça. Mas é bem, pelo menos tem louça para lavar, né, irmão? Quem não tem, né? Tem louça, tem água. Irmãos, há uns 8 anos atrás, Deus me deu uma visão. E nessa visão, a terra toda estava inundada. Estava sobre as águas, assim, como se fosse no dilúvio. E nessa visão eu só via a arca da presença, a arca do Senhor. E eu entendia nesse sonho que aquele lugar era o único lugar seguro para se ficar. E eu entendi que aquela visão não foi para aquele tempo. E alguns dias atrás o Senhor falou comigo, aquela visão que você teve há 7, 8 anos atrás é para esse tempo. Irmãos, Deus está inundando a terra, irmãos. Tira teus olhos da política. Tira teus olhos do governo humano. Tira tua expectativa do dinheiro. Sabe? Coloca a expectativa no Senhor. Se existe um lugar seguro nesse tempo para nós estarmos, é na presença do Senhor. Eu creio nisso, irmãos. E eu creio que Deus tem um grande avivamento para fazer no nosso meio, irmãos. E esse avivamento ele está condicionado a um posicionamento nosso como igreja. Ontem nós estávamos conversando lá em casa. O André foi lá com a Rebeca. Saíram de lá 3h30. Falei, Jesus, que glória, conversando. Nós queríamos ficar mais um pouco, né, irmão? As primeiras visitas que foram lá em casa saíram 1h30. A segunda saíram 3h30. A próxima eu vou ter que arrumar até um colchão para os irmãos pousar lá. E nós estávamos conversando e o André falou, cara, eu só tenho pregado sobre avivamento. E eu falei para o André, falei, cara, eu tenho entendido isso também, que Deus quer avivar a igreja, quer avivar o povo. É um tempo muito pontual que nós estamos vivendo. E o que é avivamento, irmãos? É quando Cristo é o centro de tudo. A gente pensa no avivamento só quando está aquele fogo caindo, sabe? Aquele pentecostalismo. A gente pensa que é só aquilo. Mas avivamento é quando a gente de fato entende e se posiciona no Senhor. Como um bom patrão, como um bom funcionário, como um bom marido, lavando uma louça, orando e buscando o Senhor. E se nós formos ler para trás, irmão, todos os avivamentos que aconteceram, eles partiram de um lugar de oração. Eles partiram de um lugar de temor. Pessoas que desejavam buscar o Senhor de fato. E não buscar suas mãos, e não buscar aquilo que Deus pode dar, mas buscar, de fato, a face do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio 7,14, se não me engano, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Sabe, quando a gente começar a buscar a face de Deus, somente a face de Deus, e Senhor, não te busco por aquilo que o Senhor pode me dar, mesmo sabendo que o Senhor vai dar. Porque o Senhor é um bom Pai. Mas eu busco por aquilo que o Senhor é. Tem uma música que diz, né? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Porque quando a gente adora a Deus por aquilo que Ele é, a gente não adora segundo a nossa condição. Porque se a gente está bem, a gente adora. Se a gente não está bem, a gente para de adorar. Não quer nem vir na igreja mais. Por isso que Deus fala para adorar a face. Para buscar a face. Quando a gente adora não segundo a nossa realidade, mas segundo a realidade do Senhor, isso acontece. Independente se a gente está alegre, se está feliz, se está triste, se está passando luta, se está na prosperidade, se está com dificuldade financeira, a gente vai estar adorando, porque a gente entendeu que independente do que aconteça, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. E nesses avivamentos, irmãos, houveram algumas pessoas como John Wesley, que impactaram o mundo. Sem internet. John Wesley ia nas praças pregar às 5 horas da manhã, porque ele queria pregar para os trabalhadores que estavam passando por ali. E aí um dia perguntaram para ele, por que você está pregando na praça? Aqui não é a tua igreja. E ele disse, as ruas são a minha paróquia. As ruas são a minha igreja. Deus usou esses caras. De uma forma simples, numa época que não tinha internet, eles mudaram a história. Os discípulos, irmão, se você olhar, tinha tudo para dar errado. Um pior que o outro. Um nervoso, outro ladrão.
que deu errado. Mas, irmãos, humanamente, se você olhar, você fala, cara, que projeto furado de Jesus, cara, pegar esses caras. E aí, humanamente, a gente pensa assim, muitas vezes. Será que eu não sou um projeto furado? Como é que eu vou crer naquilo que Deus está falando para mim e aquilo que Deus tem para a minha vida? Se eu sou falho, se eu erro. Irmãos, olhe para os discípulos. Olha a vida daqueles caras, como que era, cobradores de impostos. E mesmo assim Jesus trouxe eles para perto, ensinou, caminhou. E se tornaram grandes homens de Deus, que mudaram o curso da história. John Wesley tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. É isso, irmãos. É a gente viver com essa chama do Senhor. É a gente viver com o nosso coração ardendo pelo Senhor. Irmãos, como eu falei, a gente paga para ministrar, irmãos. Não tem cabimento uma coisa dessa. As pessoas nos chamam muitas vezes para ir em lugares longe. E a gente vai servir. Porque a gente ama o Senhor, irmão. É o nosso chamado. É maravilhoso estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. É maravilhoso estar em obediência. E Deus nos usa dessa forma. Hebreus 13:8 diz: pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí mais uma vez, né, irmãos, muitas vezes eu estou falando para vocês o que muitas vezes eu achei também. Muitas vezes a gente lê a Bíblia ali e pensa que é uma historinha. Ah, mas isso daí é porque era Jesus, né, irmão? Jesus era o cara e ele conseguiu. A gente lê aquilo ali e a gente não pensa que é para o nosso tempo, que é para os nossos dias. E aconteceu um fato muito interessante. Quando a gente foi viajar para a Inglaterra, numa das igrejas que a gente ministrou, a igreja que a gente ministrou lá, a gente chegou um dia lá e conversando com o pastor ali antes do culto, e o pastor falou: irmão, teve um grande avivamento aqui nessa casa, e eu tenho os vídeos, e Deus moveu muito aqui, muitas pessoas foram curadas, e foi muito incrível aquilo que Deus fez. E eu falei para ele: que bênção, pastor, glória a Deus por isso. Mas o mesmo Deus que fez aquele avivamento naquele tempo, lá em 1850, sei lá que tempo que foi, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que vai nos tocar aqui hoje. Sabe, a gente precisa trazer isso para a nossa mente. São coisas que a gente já sabe, mas se a gente não relembrar isso, parece que a gente esquece que Deus está aqui. Que enquanto você está aqui, você pode ser curado, sem ninguém colocar a mão na sua cabeça. Enquanto você está aqui, Deus pode mudar algo na sua vida. Sabe, é nessa expectativa que a gente tem que estar. Sabe, eu estou num lugar espiritual. Eu estou num lugar onde o Espírito Santo está se movendo. Eu estou num lugar onde os anjos estão se movendo. Porque o Senhor disse que Ele daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Esse é um lugar espiritual. E Deus está se movendo no nosso meio. E aí eu falei isso para o pastor, né? E ele: amém, glória a Deus e tal. E aí a gente ministrou a adoração, ministrou a palavra. E aí no final do culto chegaram os testemunhos. Irmãos, várias pessoas foram tocadas e foram curadas. Pessoas que estavam com a mão atrofiada, que não conseguiam abrir a mão, voltaram a abrir a mão. Pessoas que estavam com problema na coluna, foram curadas. Pessoas que estavam com problema no braço, foram curadas. E isso é porque nós estávamos lá? Não, irmãos. Isso era porque o Senhor estava lá. Isso é porque nós cremos naquilo que o Senhor nos dá como autoridade, que é a sua palavra. E porque nós cremos, nós se movemos. E Deus fez, irmãos, curou tanta gente lá. E foi incrível, foi incrível. E aí depois a gente conversou. Eu falei: aí, pastor, viu só? Deus está aqui. Deus está aqui, irmão. Deus está aqui. E o nosso desafio, irmãos, é de fato parar de olhar para a nossa condição, né? Para a nossa necessidade de: eu preciso de mais recursos, preciso de mais isso, mais daquilo para fazer a tua vontade. Não, você tem que estar hoje fazendo a vontade de Deus com o que você tem hoje. Mesmo que isso pareça absurdo. Mesmo que isso, quando você olha, você fala: não, isso aqui não dá conta não. É 5 pães e 2 peixes. Vou alimentar essa igreja inteira com 5 pães. Não tem como. Mas você precisa crer e colocar isso diante do Senhor. E você pensa que talvez essa oferta desse menino, né? Talvez ela tenha custado muito para ele. A gente não sabe. Será que ele tinha mais comida em casa? Ou será que aquilo ali era tudo que ele tinha? E ele fez essa oferta, ele foi lá e entregou, ele foi lá e disponibilizou para os discípulos e para o Senhor aquilo que ele carregava.
E eu creio que essa oferta foi uma oferta que custou para ele. Porque, irmão, quando a gente oferta algo que nos custa, aí isso nos transforma. Isso nos transforma. Porque enquanto a gente oferta algo que não custa, parece que dá. Mas quando a gente oferta algo que custa, tem até uma música que diz, né? Não te darei algo que não me custe. Eu não te darei algo sem valor. E quando a gente pega algo que de fato nos custa, aquilo que a gente gosta, a gente entrega diante do Senhor, a gente oferta, Deus faz grandes coisas. E a gente tem alguns exemplos, né? Pensa comigo, Abraão, Deus mandou Abraão matar o filho dele. Deus tinha dado um filho para ele. Pensa você, irmão, hoje. Você nunca tem um filho, daqui a pouco você tem um filho. E aí Deus fala para você, sobe lá no monte e mata ele. Primeira coisa que a gente tem a falar é o diabo que está falando. A gente é assim, irmãos. Esses dias Deus falou comigo para fazer uma oferta, eu já falei, não, isso é coisa do inimigo. Não pode ser. Não tem como. E provavelmente a gente pensaria isso. Não, vou orar mais um pouco para Deus confirmar. Não vou matar de primeiro. Sabe, irmãos? Mas Abraão, ele conhecia a voz do Senhor. Ele foi lá e não precisou matar o filho. Deus proveu um sacrifício. E porque ele colocou uma oferta de valor, Deus tornou ele o pai da fé. Ele recebeu algo por isso. Também por isso. José entregou a sua vida. Olha a história de José, irmão. Quanta humilhação. Que perturbação que esse cara passou. Ser vendido pelos próprios irmãos, imagine. Imagine, Rafa. Tua irmã chegar e te vender de escravo. Imagina que absurdo. É que hoje a gente não consegue, né, ter essa noção assim, do que é ser um escravo. Né? Mas naquela época devia ser muito pesado. Mas José se permaneceu fiel, permaneceu firme diante do Senhor. Permaneceu correto, com o coração alinhado diante do Senhor. E se tornou governador do Egito. Daniel obedeceu, irmãos. Daniel passou tanta situação ali que ele podia ter aceitado os manjares, ele poderia ter desobedecido, ele poderia ter feito outra coisa. Mas ele escolheu obedecer. Também se tornou um governador. O menino, que a gente não sabe o nome dele. Como é que era o nome dele? Será que era Jairo, Alexandre, Jeremias, Fernando? A Bíblia não diz qual era o nome dele. A história não ficou marcada como o nome dele. A gente não sabe o nome dele, mas sabe o milagre de quem fez com a oferta dele. O milagre que aconteceu com a oferta dele. O nome dele não ficou registrado, mas aquilo que Deus fez ficou registrado. Muitas vezes a gente não vai ser conhecido, irmãos. Muitas vezes a gente vai trabalhar no oculto. Dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do trabalho. Talvez você não seja reconhecido por isso. Talvez ninguém reconheça. Mas saiba que o Senhor reconhece. Saiba que os céus reconhecem o que está fazendo. Quando você serve, quando você ama, quando você abraça. As pessoas não estão vendo muitas das vezes, mas Deus está vendo. O Senhor está vendo. Os discípulos entregaram a sua vida. E foram pessoas que marcaram a história, ganharam a eternidade. E o que você vai entregar hoje para o Senhor? O que nós temos para entregar nessa noite para o Senhor? Sacrifício? Obediência? O que nós temos para entregar? Gostaria que você ficasse de pé, que a gente possa orar. Já vou estar encerrando, está dando meu horário aqui.